Boa noite. Este fato quem conta é o meu avô. Essa história se passou com ele quando ele tinha por volta de 25 anos. Ele morava na cidade de São Tomé das Letras, um município de Minas Gerais. Na época, o meu avô era policial e hoje ele já é aposentado. Ele estava de férias da polícia e resolveu passar as férias na casa dos seus avós, em um sítio lá em São Tomé das Letras. E como a cidade é turística, ele aproveitou bastante para sair e se divertir com os amigos. E em um desses passeios, ele conheceu uma moça muito linda, que ele logo se apaixonou. O meu avô era desse tipo, se apaixonava pelo primeiro rabo de saia que aparecia em sua frente. Essa moça se chamava Jussara. Ela e o meu avô começaram a se encontrar frequentemente e já estavam namorando. O meu avô até cogitava a ideia de se mudar para aquele município por causa daquela moça. Jussara e o meu avô se encontravam todas as noites para namorar e foi assim durante 2 semanas. O meu avô a questionava do porquê ela nunca o levar em sua casa para ele conhecer os seus pais. Ela sempre falava que tinha medo do seu pai não aprovar o seu namoro. Então, certo dia, o meu avô estava com a Jussara no sítio dos seus avós. E por volta das 20 horas, a Jussara disse que precisava ir embora. O meu avô ofereceu a ela uma carona a cavalo, mas ela disse que não. Ela disse que preferia ir andando, para não causar problemas com seu pai. Bem, o meu avô já estava intrigado com isso tudo, pois sempre que ele oferecia companhia, a Jussara recusava. Então, ele deixou que ela fosse embora sozinha. E assim que a Jussara saiu, o meu avô foi a seguindo pelas estradas escuras para saber aonde aquela moça morava, pois toda essa história já estava muito estranha. Ele imaginava que a casa dela fosse ali por perto, pois ela sempre ia e voltava a pé para o sítio dos avós do meu avô. Bem, já se faziam mais de 40 minutos que o meu avô estava seguindo ela e nada dela chegar em casa. E depois de mais uns 20 minutos caminhando, ela finalmente chegou a um sítio bem afastado da cidade, que provavelmente era ali onde ela morava. O meu avô ficou impressionado como aquela moça morava tão longe e sempre andava todo esse caminho a pé para vê-lo. Bem, no dia seguinte, ele decidiu ir ver a Jussara. Decidiu fazer uma visita surpresa, pois naquela época não tinha telefone celular para avisar, então as visitas eram algo que eram surpresa. O meu avô pegou seu cavalo e por volta das 18 horas ele foi ver a moça. E assim que ele chegou no sítio, ele logo deu de cara com a Jussara na porta de casa. E quando ela viu o meu avô, ela ficou muito nervosa e pediu para ele ir embora, pois não queria problemas com seu pai, pois ele não iria gostar do meu avô. Bem, o meu avô não se importava, pois ele era daqueles policiais que não estavam nem aí para nada. Porém, não deu nem tempo deles conversarem direito, pois quando foram ver, já era tarde. Logo o pai de Jussara saiu na porta, encarou o meu avô e ele perguntou o que ele queria com a sua filha. Então, o meu avô se aproximou e foi explicando toda a história a ele. O pai da Jussara virou para ela e disse o seguinte: "Sua idiota, eu já te falei quantas vezes que você não pode trazer ninguém aqui?" E logo, aquele homem saiu do sítio e, curiosamente, ele entrou no mato. O meu avô, como era daqueles policiais raiz, ele não tinha medo de ameaças e de ninguém. Ele ficou ali com a Jussara até as 22 horas. E até aí, nada do pai dela voltar. O meu avô se despediu da moça, pegou o cavalo e foi embora. E enquanto meu avô passava cavalgando pela estrada escura, ele começou a perceber o mato em sua volta quebrando, como se alguma coisa estivesse o perseguindo.
e logo seu cavalo começou a ficar muito agitado, como se estivesse vendo alguma coisa que o meu avô não via. Os barulhos no mato foram ficando cada vez mais intensos, e logo seu cavalo começou a dar pinotes e a relinchar, e em seguida o cavalo saiu em disparada. O caminho estava um pouco claro, pois aquela era uma noite de lua cheia. O meu avô olhou para trás e pôde ver uma criatura demoníaca o perseguindo pela estrada em disparada. Aquilo corria como um cão raivoso, e ele conta que aquilo parecia uma criatura vindo do próprio inferno que estava correndo atrás dele. A coisa era bem monstruosa, e assim que ele a viu, ele logo soube que era um lobisomem com toda certeza. Bem, ele não precisou açoitar o cavalo para correr, pois o cavalo já estava dando seu máximo na corrida. Ele sacou a sua arma, e toda vez que a criatura se aproximava do cavalo, o meu avô atirava. Porém, aquela coisa era muito rápida, e o meu avô não conseguiu acertar sequer um tiro, pois toda vez que ele atirava, o cavalo corria mais rápido, a criatura recuava. Porém, logo em seguida aquilo saía do mato e continuava a perseguir o meu avô. E foi assim por cerca de uns 10 minutos, até o meu avô chegar no sítio. Ele precisava descer do cavalo para abrir a porteira do sítio, que tinha aproximadamente 1,30 m de altura. Ele viu que não tinha como ele descer do cavalo com aquela coisa o perseguindo, então ele fez algo inusitado. Ele açoitou o cavalo com as rédeas para o cavalo pular a porteira. A porteira era muito alta, e se o cavalo não fizesse um salto perfeito, provavelmente ele cairia do outro lado, esmagando meu avô. Mas surpreendentemente, o cavalo conseguiu saltar a porteira. Mas assim que o cavalo alcançou o chão, o meu avô se desequilibrou, caiu e o cavalo deu no pé. A criatura também pulou a porteira e foi para cima do meu avô e em seguida começou a atacá-lo ferozmente. O meu avô, mesmo caído no chão, ele sacou seu revólver, que ainda tinha 2 balas, e acertou 2 tiros em cheio no abdômen da criatura. E ficou ali com a arma apontada para o lobisomem. Aquela coisa deu um uivo horripilante, e o uivo foi tão estrondoso que os cachorros vieram em disparada açoitar a criatura. Bem, o meu avô já estava sem fôlego, e a última coisa que ele viu foi a criatura pulando a porteira e se adentrando no mato. Então, ele já havia perdido todas as forças do seu corpo e logo desmaiou. Os seus avós chegaram rapidamente para o socorrer, pois ouviram todo aquele alvoroço lá fora. No outro dia, o meu avô se apressou rapidamente para ir embora daquela cidade, mas antes ele foi ver a Jussara para se despedir dela. Ele foi durante o dia, pois sabia que de dia havia muitas pessoas passando por aquela estrada, e então não haveria risco dele encontrar a criatura. Assim que o meu avô chegou, ele se depara com a Jussara aos prantos. Ele logo a perguntou o que aconteceu, e ela falou para ele que o seu pai foi encontrado morto na mata, com 2 perfurações de bala no corpo. Bem, até então, o meu avô não tinha ligado as coisas de que o pai da Jussara era aquele lobisomem, e ela também não suspeitava que o meu avô era o assassino do seu pai. Eles se entreolharam até a ficha de ambos caírem. O meu avô, muito assustado, subiu no cavalo rapidamente e voltou em disparada para o sítio dos seus avós. Chegando lá, ele arrumou as suas malas rapidamente e partiu para a rodoviária. E outras coisas, eu acredito que o relato do meu avô seja 100% autêntico. Boa noite.
Desde pequena, eu nasci com uma sensibilidade muito aguçada, muito mais do que pessoas comuns. E eu não sei se são todas as crianças que sentem essas coisas, porém, eu sentia quando havia algo de diferente no meu ambiente. Às vezes eu tinha pesadelos, falava dormindo e acordava com medo chamando pela minha mãe. Os meus filhos também hoje em dia choram, mas é muito difícil. E antes era só quando eram pequeninos, bebês ainda. Mas eu, até uns 9 anos de idade, eu tinha muito medo do escuro. Medo de ficar sozinha. E a minha mãe me acostumou a dormir sempre com a luz da cozinha acesa. E eu sempre tive um lado místico. E paguei pra ver, me envolvendo com coisas semelhantes do tipo misticismo. Houve uma certa noite que eu tive um sonho muito estranho. Era uma criatura de preto, sem rosto e com capuz. Aquela criatura era muito parecido com o Coração Gelado, personagem dos Ursinhos Carinhosos, um desenho infantil da minha época. Ele me dava umas embós para comer, que na minha terra são aquelas centopeias, e me oferecia com as suas mãos horrendas, e então eu abria a minha boca forçadamente no meu pesadelo, mas eu não me lembro se eu engolia. Acordei chorando e chamando pela minha mãe, e eu só dormia quando ela rezava. Certa noite, eu acordei sonâmbula, e quando me dei conta, eu estava abrindo a porta para sair de casa. Então, a minha mãe me colocou para dormir novamente. Aquilo foi muito estranho. Bem, o tempo passou, eu cresci e tive um namorado na adolescência. Eu nem gostava tanto assim dele, mas ele era legal. Só que na época, eu havia prometido esperar um outro namorado meu antes dele. Bem, naquele tempo, o celular era muito difícil. E o povo vivia sem colocar recarga, e a ligação era apenas de 3 segundos. E se falasse mais do que 1 minuto, gastava todo o seu crédito. Bem, era no ano de 2006. Então, nem dava para falar com esse namorado que eu fiquei esperando. Ele estava no Rio de Janeiro e eu ainda morava no Nordeste. A minha cunhada, que sempre foi um ranço na minha vida, ela dizia que eu era besta e que era para mim deixar de esperar esse namorado do Rio e ficar com aquele outro. E até marcou um encontro sem eu saber, com um carinha da rua dela que gostava de mim. Bem, resultou que eu fiquei com ódio dela. E ela me fez ir numa pizzaria com ele. Bom, depois de 1 ano sem receber uma ligação sequer do namorado do Rio, apenas um SMS perguntando se estava tudo bem, eu resolvi dar uma chance a outro que se importasse comigo. E apareceu esse. Ele veio de São Paulo para passar uma temporada aqui no Nordeste. Eu namorei 2 meses com ele, até que um belo dia o meu namorado do Rio resolveu ligar para o número fixo da minha mãe. Ele dizia que estava com saudades e tudo mais. Bem, eu não contei a verdade, mas senti que aquela seria a última vez que eu falaria com ele. E que no fundo ele já sabia. E além disso, o irmão dele me disse que ele tinha engravidado uma mulher. Bem, naquela época não importava o quão errado fosse o homem, pois a errada sempre era a mulher, e principalmente no Nordeste, na minha cidade que era interior. O homem podia tudo, como até pode hoje, porém a mulher não podia nada. Então eu decidi contar para o meu namorado atual que eu tinha outro namorado antes dele e que eu havia prometido esperar por ele.
e que esse meu namorado do Rio de Janeiro não sabia que eu estava ficando com ele. Bem, ele ficou muito triste e eu terminei com ele. E dias depois, ele saiu falando de mim para a rua toda, que eu tinha brincado com os sentimentos dele, etc. Bem, na época eu tinha 16 anos. E não sei porquê, mas aquele término mexeu demais comigo. Eu me senti muito culpada. E logo depois que ele foi embora, ele ligou e me pediu uma segunda chance. Bem, eu falei para ele que não tinha como, pois ele estava voltando para São Paulo e eu não ficaria aqui no Nordeste esperando por outro namorado que se ausentou. E eu estava decidida a ficar sozinha. Porém, eu não ia prometer esperar ele como eu fiz com o outro. E realmente, isso foi o que aconteceu. Dias depois, eu comecei a ter crises de ansiedade, insônia, eu dormia mal e não ia bem nos estudos. Cortei o cabelo, fiquei depressiva, mas teve uma noite que eu comecei a ter pesadelos. Eu via vultos dentro de casa e no meu quarto. E também eu via aquela entidade de capuz preto, sem rosto, e lá dentro do meu quarto olhando para mim. E sentia como se o meu espírito tivesse saindo do meu corpo. Eu entrava por debaixo da cama, pois eu tinha uma sensação que a minha alma estava saindo de dentro do meu corpo. E então eu sentia o meu corpo muito duro e gelado como uma pedra de gelo. Acordei no dia seguinte e contei tudo para minha mãe. E ela, incrédula, dizia que era para mim deixar de besteira. Bem, a realidade é que eu sofri muito com isso. Eu vivia cheia de dores no corpo e depressiva e sem o apoio da minha própria mãe. A minha mãe nem o nome depressão ela pronunciava, pois o povo da minha cidade considerava uma doença maldita e que o nome não devia nem mesmo ser pronunciado. E muitos eram os casos de pessoas que tiravam a própria vida na minha cidade. Bem, foram 3 noites eu sendo assombrada por aquele demônio, e uma certa noite o meu lençol começou a me espremer como se fosse uma cobra. E eu estava tendo um pesadelo que havia um rabo de borracha me espremendo no meio-fio de uma avenida. E no sonho eu tinha muito medo de ser atropelada. E assim que acordei, o lençol estava todo enrolado em minha cintura. Bem, eu comecei a não conseguir nem mais dormir. Eu vivia cansada durante o dia e à noite eu não dormia. E quando eu conseguia pegar no sono, eu sempre tinha pesadelos. Na última noite de terror, um ser de branco e cabelos grisalhos que eu não sei nem se era anjo ou demônio, ele tocou em minha testa com um anel de 5 estrelas, o anel de Salomão. Me lembrei que era um anel que o meu pai sempre usava. E daí eu dormi naquela noite feito um bebê, pois foi uma noite muito tranquila. Um fato que eu esqueci de mencionar é que naquela noite faziam 3 dias que eu havia começado a frequentar uma igreja evangélica. A mesma igreja onde eu tive a experiência com o lobisomem. Eu recebia muitas orações e lá eu fiquei liberta daquela opressão. O pastor sempre me dizia que eu estava me libertando de uma grande legião de demônios que vinha de obra de feitiçaria na minha vida, feita por inimigos da minha família, e que toda aquela macumba pegava em mim porque eu tinha o corpo aberto. E também eu era médium. Sim, a igreja que eu frequentava considerava muito a mediunidade. Porém, eles davam nomes diferentes. Mas resumindo, essa era uma forma simples do pastor explicar que eram dons espirituais.
e sensibilidade à presença de espíritos. Bem, passado um tempo, eu fiquei liberta. Fiquei naquela igreja por 2 anos. E foi aí que eu tive a experiência do lobisomem que eu já contei aqui no canal. E essa experiência só fortaleceu ainda mais a minha fé em Deus. E também no sobrenatural e nas coisas paranormais. Ali naquela igreja eu vi muitas outras coisas por lá. E a questão da libertação, que muitos chamam de exorcismo, eu posso dizer que eu vi várias pessoas incorporando espíritos de demônio. E uma certa noite, chegaram 3 pessoas no meio do culto, trazida por outras 4 pessoas. E essas 3 pessoas eram muito fortes, a ponto daqueles 4 diáconos não conseguirem dar conta de segurar. E então, o pastor foi obrigado a acabar com o culto. Pois aquelas pessoas derrubaram cadeiras e assustaram todos que estavam ali presentes. E um deles até cuspiu na minha cara quando eu tentei segurá-lo. Bem, no final, eles foram embora tendo recaídas. E também não sei porque o meu pastor e a missionária não deram conta de expulsar toda aquela legião de demônios. Aquilo era muito comum, porém, não daquela grandeza como naquela noite. Pois eram 3 pessoas com alto nível de manifestação demoníaca. E posso dizer que foi a coisa mais horrenda que eu já vi em toda a minha vida. O pastor não queria mais aquele povo indo na igreja, pois aqueles demônios, eles não saíam de jeito nenhum. E digo a vocês que nem mesmo na Igreja Universal eu cheguei a ver algo semelhante como o que aconteceu naquela noite. Bem, e eu também não sei como eles ficaram libertos depois, pois aquelas pessoas só iam na igreja quando o demônio baixava nelas. Enfim, passado um tempo, eu saí daquela igreja e frequentei outra. E lá não tinha a tal libertação, como chamamos aqui de exorcismo. Mas diferente da outra, o pecado corria solto e não era exposto. Pois igreja onde tem libertação é igreja que se prega a palavra como realmente tem que ser. Mas lá eu me sentia fraca. Orava, mas não era mais a mesma. Eu sentia culpa dos meus erros bobos, entre outros. E então, eu comecei a sentir novamente aquela presença demoníaca. E quando fui orar no meu quarto, eu fiquei gelada novamente. Me senti mal e gritei pela minha mãe. E quando ela veio me socorrer, ela avistou a criatura. Aquele ser de preto. Porém, desta vez, ele estava em forma de bode. Bem, eu não sei qual foi a sensação da minha mãe, pois só ela viu. Eu posso dizer que eu não vi nada. Porém, eu digo que eu passei muito mal. A minha mãe, com as suas próprias palavras, expulsou aquela criatura horrenda do meu quarto. E aquilo saiu com uma gargalhada macabra. E eu, como cristã, aprendi a não temer o demônio. E mesmo que ele venha tentar de alguma forma, precisamos chamar o nome de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, eu posso dizer que foi uma experiência horrível. Um fato que eu esqueci de mencionar é que anos antes, o meu pai era doente e quando ele faleceu, eu tinha 17 anos. E logo após a morte do meu pai, eu sonhava frequentemente com ele. Mas como eu sabia que os mortos não podem aparecer para nós, eu repreendia no sonho e aquele espírito sumia. Uma certa noite, eu sonhei com o meu pai sorrindo para mim e eu estava na cozinha lavando louças. Daí eu olhei para ele e logo disse: "Você não é o meu pai." E aquele espírito se transformava numa mulher de lingerie vermelho
e saía com um sorriso macabro. Anos depois, eu já casada, eu tive crises de pânico. E em todas as crises, sentia aquela mesma presença do mal. As últimas experiências foram com uma mulher. E na época, eu dirigia uma igreja com meu marido que é pastor. Eu estava orando para Deus me usar na libertação das pessoas. E em uma noite, bateram na porta chamando meu marido, pois a mulher que a haviam levado para a igreja, ela estava endemoniada, e ela berrava e gritava igual louca. E lá, ela queria bater em todos, e também gritava com uma voz grossa e com puro ódio. Naquela noite, somente o meu marido foi até a igreja para orar por ela, pois eu estava muito sonolenta e com os meus filhos pequenos dormindo. A vizinha curiosa que estava na janela, ela presenciou todo o ocorrido. E assim tamanho foi o seu medo, que no dia seguinte ela começou a passar mal. O meu marido foi até a casa dela para orar por ela, e ela logo começou a falar coisas igual ao demônio. Ela colocava as mãos para trás e fazia cara feia de ódio. E gritava, dizendo que iria matar o meu marido. Após ele orar, o mal logo saiu dela. Posso dizer que ajudamos muitas famílias a serem libertas do mal durante muito tempo. E a última mulher que estava na casa da minha vizinha bebendo, e eu orando no meu quarto, ela, com uma voz demoníaca, bateu na janela e falou que estava passando mal. Então, eu e o meu marido fomos orar por ela, e parecia que ela estava possuída por algo maligno. Oramos e expulsamos aquele mal. Bem, hoje em dia eu não cuido mais de igreja. E tenho essas experiências que só me deixaram mais forte e com mais fé. E sempre que eu sinto a presença do mal, eu oro cada dia mais. Bem, eu não tenho mais pesadelos como antes. E só vejo em sonhos o que chamo de revelação e livramentos de Deus. Por exemplo, essa semana eu sonhei com uma feiticeira querendo me destruir. E também sonhei com o espírito querendo acabar com a vida do meu marido. Porém, eu sei que Deus está sempre à frente do mal e acaba nos livrando de todo o mal. Eu também tive algumas outras revelações e experiências espirituais muito boas. Porém, eu deixei as principais aqui. Este foi o meu relato. Espero que todos tenham uma ótima noite. Boa noite. Boa noite. Vou me identificar neste relato pelo nome fictício de Arthur. Eu e 3 amigos, os quais chamarei aqui de Gabriel, Miguel e Solange, somos paulistas e fazemos parte de um canal de turismo. Mas lá nos anos 2000 ainda não existia youtuber. Então nos aventurávamos somente por diversão mesmo. Bem, era sexta-feira 13 de outubro de 2000. E por incrível que pareça, também era lua cheia. O nosso destino era um passeio turístico nas cataratas do Iguaçu. A avó da Solange tinha um sítio que ficava nos arredores do município de Foz do Iguaçu. Então, meu amigo, como tínhamos pouco dinheiro e estávamos muito afim de passear, esta seria uma ótima opção, pois assim economizaríamos com pousadas e hotéis. Bem, chegamos no sítio na quarta-feira de manhã
Foi uma viagem muito cansativa, mas logo que vi o sítio, me admirei muito pelo lugar ser muito grande para uma senhora morar sozinha. O filho dela havia contratado uma mulher para ajudar nos serviços do sítio e cuidar da avó da Solange, pois aos 77 anos de idade, ela não dava mais conta de fazer tudo sozinha. Ela era uma senhorinha muito simpática e nos recebeu muito bem. Ela dizia que das mulheres que iam cuidar dela e do sítio, ela gostava somente da Cida, pois a Anastácia era muito má com ela. E ficou ainda pior quando ela demitiu a Anastácia. E segundo a senhorinha, a Anastácia até batia nela. Eu e os meus amigos ficamos confusos com essa história. Mas depois, a Solange nos explicou que só existia a Cida que trabalhava lá. E essa Anastácia era coisa da cabeça da avó dela. E por sinal, já estava ficando caduca. Bom, naquela manhã, tomamos um belo café. Nos acomodamos nos quartos do segundo andar da casa, que eram 3 quartos em cima e 3 quartos no andar de baixo. A senhorinha se chamava Clemência, pois não aguentava mais subir escadas. E a Cida, a moça que cuidava dela, ocupava o quarto ao lado do quarto da dona Clemência, pois quando ela precisava de algo, ela tocava um sininho. Outra coisa que achei estranho na casa era que tudo lá era bem rústico. Até o rádio era uma vitrola toca-disco. O telefone era daqueles que tem que meter o dedo e girar para discar. E acreditem, até a TV era imagem preto e branco. Apesar de que naquele ano não existia TV digital e todas as TVs ainda eram de tubo, ninguém mais usava TV de imagem preto e branco. Ela possuía um disco da Carmen Miranda, cantora de 1930, e todos os dias ela colocava esse disco para tocar. E muito animada, ela dançava as músicas como se estivesse dançando valsa com alguém que não víamos. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. O tempo todo, ela ficava cantando uma música que começava assim: tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ó, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem é que me dar seu coração. A música era até legal, mas ao mesmo tempo transmitia um ar sinistro. Sei lá. Bem, naquela tarde nos divertimos bastante. Fomos visitar as cataratas do Iguaçu e fizemos um passeio em um barco inflável. Foi um passeio perfeito, melhor do que eu imaginava. Voltamos para o sítio, era por volta das 18 horas. A dona Clemência veio até nós e do nada ela nos disse que éramos para nós ficar à vontade no sítio e que não ligasse para o que dizia Anastácia, pois ela não queria nós lá porque era uma mulher muito invejosa. Mas o sítio era dela, da dona Clemência, e ela recebia lá quem ela quisesse. Em seguida apareceu a Cida e riu da dona Clemência e disse que às 19 horas era a hora dela tomar os calmantes para dormir, pois naquela idade ela era muito agitada. Bem, como estávamos em 4 pessoas, eu fiquei no último quarto do andar de cima, e no quarto da frente para o meu ficou a Solange, e no primeiro quarto do corredor ficaram o Gabriel e o Miguel. Acordei de madrugada com muita sede e fui até lá embaixo na cozinha. Desci as escadas, atravessei as 2 enormes salas, passei pelo corredor e saí na cozinha.
E assim que tomava água, de canto de olho, eu vi uma silhueta de uma mulher passando por trás de mim, da cozinha para a sala. Achei que era a Cida, mas quando fui até a sala olhar, percebi que era uma mulher de uns 40 anos, que usava uma roupa muito antiga e ultrajante. Não deu para ver direito, pois somente a luz do abajur estava acesa. A mulher ligou a vitrola e colocou aquela mesma música da Carmen Miranda para tocar. Porém, quando chegou naquela parte que diz: você tem que me dar o seu coração, a música ficou repetindo isso por várias vezes. Ficou exatamente desse jeito que vocês vão ouvir agora. Você tem, você tem, você tem, você tem, você tem, você tem, você tem. A mulher seguiu em direção ao quarto da Dona Clemência e simplesmente atravessou a porta. Depois, escutei a Clemência gritando com ela, pedindo para ela ir embora. Corri e chamei a Solange. Mas quando chegamos lá, a Dona Clemência já estava dormindo. E a vitrola, acreditem, estava desligada. No outro dia, quinta-feira à noite, estávamos todos na sala conversando. A Dona Clemência nos contava várias histórias de terror e algumas sobre o seu finado marido. Ela dizia que certa vez ele foi atacado por um lobisomem quando voltava para casa tarde da noite. E do nada, ela muda o rumo da conversa e começa a dizer: Anastácia, quem te chamou aqui? Vai embora! Já falei que não te quero nessa casa. E aqui você não é bem-vinda. Todos nós nos entreolhamos e ficamos confusos com aquilo. A Solange virou e disse: quem é essa Anastácia, vó? A Dona Clemência disse que a Anastácia era a mulher que queria controlar a vida dela e mandar na casa. Então, o Gabriel logo disse: ah, Dona Conceição, eu não vou deixar ninguém querer mandar na senhora. E se essa Anastácia não for embora agora, eu coloco ela pra fora na base do tapa. No exato momento que ele disse isso, todos nós escutamos um barulho de um tapa muito forte. Alguma coisa invisível havia dado um tapa na cara do Gabriel, com tanta força que ficou a marca dos 5 dedos. Enquanto isso, a Clemência gritava e xingava essa tal Anastácia, dizendo que a casa não era dela para ela tratar os convidados assim. E como se aquilo não fosse o suficiente, aquela força invisível pegou Gabriel pelo pescoço e começou a sufocá-lo. Tentamos ajudá-lo e ele já estava roxo. A Dona Clemência disse aos berros: Anastácia, se você não soltar o menino, eu vou chamar o padre José Antônio para você. E só neste momento, aquela coisa soltou o Gabriel. Ele estava chorando apavorado e foi para fora do sítio. Ele dizia que ali não ficava mais. Porém, depois de acalmarmos ele concordou ficar até sábado. Eu já estava ficando louco naquele lugar. Aquela música não parava de tocar. E às vezes somente eu escutava, mesmo com a vitrola desligada. O telefone tocava e não era ninguém. Até que comentamos isso com a Cida. E ela disse que era impossível o telefone tocar, pois na casa só havia 2 telefones. Um no quarto da Clemência, para facilitar para ela quando alguém ligasse, e o outro na cozinha, pois aquele da sala era somente de enfeite, pois havia queimado há anos
devido a uma tempestade. E o mesmo nem estava ligado. Fomos lá com a Cida conferir. E realmente o telefone não estava ligado na tomada. E o engraçado era que só ouvíamos ele tocar, pois o da cozinha e o do quarto nunca escutávamos tocar. As noites naquele lugar se tornaram insuportáveis. Eram passos nas escadas, gemidos vindo do andar de baixo, e com frequência escutávamos a Dona Clemência brigando o tempo todo com essa tal de Anastácia. Bem, apesar de tudo isso ser demais para mim, o fato que mais me deixou traumatizado foi na sexta-feira 13, no último dia que ficamos ali. Bem, como era noite de lua cheia, eu fiquei lá fora à noite fumando um cigarro e observando as estrelas e a lua, pois sou muito fascinado com a lua cheia. Infelizmente, eu estava sozinho ali fora, pois os meus amigos já estavam em seus quartos dormindo. E foi aí que ouvi um uivo vindo de dentro da mata. Logo liguei as coisas. Lua cheia, uivo, deve ser um lobisomem. Mas claro que pensei nisso brincando, pois não acreditava em lobisomens. Até então. Achei que era um cachorro ou um lobo. Mas como o uivo continuava, eu fui até lá perto olhar. Saí de dentro do sítio e andei uns 300 metros. Até que meu amigo, o que presenciei na casa da Dona Clemência, não chegou nem aos pés do que presenciei naquela noite. Ali, aos arredores da mata, haviam vários pastos em campo aberto. E foi aí que vi não uma, mas várias criaturas andando em direção à mata. Era uma coisa surreal. Eram criaturas semelhantes a lobos da neve. Eram grandes, de pelos acinzentados, e olhos que brilhavam no reflexo da lua. Alguns estavam de pé como uma pessoa, e outros estavam sobre 4 patas. Os que andavam de pé andavam envergados, com as pernas tortas na parte do joelho. Se eu disser quantos haviam, eu estarei mentindo, pois eu não contei, mas posso jurar que eram mais de 20 criaturas. Aqueles demônios eram tão grandes que quando andavam, o chão parecia tremer. E aquelas feras urravam como se estivessem cansados. Eu não tenho vergonha de admitir que caí no chão e fiquei em estado de choque, pois as minhas pernas ficaram bambas. Aquelas criaturas entraram na mata e, graças a Deus, em nenhum momento olharam para mim. Era como se eu fosse insignificante para aquelas coisas, pois eles mantinham os olhos fixos na mata. Pouco tempo depois que aquelas coisas entraram na mata, eu comecei a escutar briga, como se fossem cachorros brigando, rosnando e urrando, e vários pássaros saíram voando de dentro da mata. Reuni o pouco das forças que tinha e saí correndo, e chamei os meus amigos. Eles saíram lá fora imediatamente, e ainda escutaram todo aquele alvoroço dentro da mata. E depois de alguns minutos, tudo ficou no mais completo silêncio. Eles disseram que eram cachorros, mas nenhum deles tiveram coragem de ir até lá olhar. Mas eu sei o que vi, e sei que não eram cachorros. No outro dia cedo, arrumamos as nossas coisas e estávamos esperando para tomar um café e voltarmos para Curitiba e de lá para São Paulo. Enquanto lanchávamos, comentávamos sobre o ocorrido da noite passada. Eu dizia que aquilo
poderia ser qualquer outra coisa, menos cachorros. E foi aí que a dona Clemência nos cortou e disse que aquilo era lobisomem, e que ela mesma já estava cansada de presenciar isso. Mas ela não tinha medo, pois nenhuma daquelas criaturas nunca fez mal algum a ela. Mas uma coisa ela tinha certeza, era que aquelas coisas, com certeza, estavam tramando algo muito maior, pois eles são muito mais inteligentes que nós. Naquele exato momento, eu percebi que de caduca a dona Clemência não tinha era nada. Ela via e sabia das coisas muito mais do que nós. E quando chegávamos com a lenha, ela já estava com fogo aceso. Felizmente, a dona Clemência faleceu 2 anos depois, e o sítio acabou sendo vendido, pois eu tinha planos de retornar lá para investigar melhor tudo de bizarro que acontecia ali. Bem, eu só sei que nada sei, e que há mais coisas entre o céu e a terra do que a ciência pode explicar. Boa noite. Desde que eu era muito pequeno, vários fenômenos estranhos aconteciam comigo, como por exemplo, sonhos estranhos e sons sem explicação, sombras de coisas que não existiam e visões, entre outras coisas. Bom, isso tudo acontecia comigo, mas como eu era muito pequeno e não tinha entendimento sobre essas coisas, eu deixava tudo de lado e resolvia não ligar para aquilo. Bem, o tempo foi passando. Em uma certa noite de chuva, a minha mãe e o meu pai presenciaram uma coisa sem explicação. Eles contam que estavam dormindo na cama e eu dormia ao lado deles em uma rede. E quando de repente uma luz amarela cobriu toda a casa. Eles falaram que quando essa luz cobriu a casa toda, uma espécie de relâmpago entrou pelo buraco na telha da casa, pegando no chão e fazendo muita fumaça e barulho dentro da casa. Porém, o mais impressionante é que nenhuma das telhas da casa foram danificadas. Bem, a minha mãe conta que depois deste acontecido, apareceu uma pequena queimadura na minha cintura. Ela não sabia de onde tinha saído, mas essa queimadura logo sumiu. Bem, o tempo passou, eu fui crescendo, e várias outras coisas estranhas foram acontecendo. E quando foi no início do ano de 2017, as coisas ficaram mais fortes. Quando ia dormir, acordava no outro dia com queimaduras no corpo todo, tipo pequenas marcas de incisões. Acordava com fios de cabelo na minha boca e também com muita sede. Também acordava muito cansado e com o meu pênis dolorido, etc. E isso continua até os dias de hoje. E essas coisas estão ficando cada vez mais estranhas. Eu tenho sonhos e uma espécie de visões onde vejo uma figura de um lobo branco. Existem vozes dentro da minha cabeça e não consigo controlar os meus movimentos. Às vezes tenho uma fome tremenda por carne e coisas parecidas. Tenho a sensação de que os meus olhos ficam mudando de cor, às vezes azul, outras amarelo e outras vermelho. A minha audição é muito aguçada. A minha força e velocidade são muito acima do normal. E quando olho para a lua, eu me sinto dominado, encantado por ela. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Só sei que tenho traços de ser um lobisomem, ou coisa parecida. Boa noite.
Nos anos 90, eu tinha um vizinho que se chamava Diran. Ele e a sua família era daqueles crentes fervorosos. Todo domingo estavam na igreja, participavam das atividades cristãs, não assistiam filmes e nem ouviam músicas mundanas. Na verdade, nem TV em casa eles tinham, pois diziam que era coisa do diabo. O Diran até ministrava na igreja, e ele era do tipo que não contava mentira alguma, por menor que fosse a mentira. Bem, por outro lado, o irmão de Diran, que se chamava Ramon, já era envolvido com o ocultismo. Ele estudava a Aleister Crowley e Anthony LaVey, que eram dois satanistas consagrados. Certo dia, o filho mais novo de Diran veio a ficar de cama por consequência de uma doença grave, que quando foi descoberta, já era tarde. Isso porque o Diran, em vez de procurar os médicos, ele procurou a cura para a enfermidade do filho na igreja, o que não deu muito certo, pois o pastor prometia curas e dizia que logo logo ele melhorava, e que era o diabo testando a fé deles. E aquele monte de conversa fiada, e nada. Até que quando o Diran resolveu partir para a medicina, a doença já havia evoluído a ponto de não ter mais tratamento. Certo dia, o Ramon veio visitar o seu irmão, e viu ele abalado e destruído por ver o filho definhar. Então, o Ramon virou e disse: Diran, o Deus que você conhece não é o único que pode curar. Por que você não tenta pedir para o Deus que eu sirvo? Olha, eu já pedi várias coisas impossíveis. Consegui. Não acredite no que os outros falam, pois o Deus que eu sirvo não é nada disso. Diran ficou muito pensativo sobre aquelas palavras. Então, naquela noite, ele, não aguentando ver o sofrimento do filho, levantou as mãos e disse: Satã, se realmente eu estiver errado todos esses anos sobre a tua pessoa, cure o meu filho. Mas se realmente tu for o que de fato eu acredito que é, por favor, acabe com o sofrimento dele. Bem, essa poderia ser apenas mais uma história clichê de Deus mostrando a Diran que ele tomou a decisão errada, ou talvez de fato testando a sua fé. Mas o inacreditável aconteceu. No dia seguinte, a criança já estava bem melhor, e consequentemente foi melhorando cada dia mais e mais, até estar completamente são em menos de uma semana. Diran agradeceu ao diabo, e a partir daquele dia ele deixou toda a hipocrisia de lado. Também não virou nenhum satanista, pois isso não era para ele. Apenas passou a ter uma vida normal, como qualquer pessoa. E os seus 10 mandamentos se resumiu a apenas um, que diz o seguinte: faça o que você quiser, desde que não prejudique o próximo. Diran está certo? Talvez nunca saibamos. Boa noite. Um grupo de 4 amigos meus, todos homens, viviam falando sobre histórias de botijas encantadas que eram encontradas em casas velhas da fazenda, onde antes haviam senhores de escravos. Para quem não sabe, antigamente os senhores ricos tinham o hábito de esconder moedas de ouro e objetos valiosos em baús, em sacolas de couro ou em outros recipientes, e enterrá-los para que ninguém os roubasse. Só que muitas das vezes eles morriam sem revelar a ninguém aonde estavam escondidos esses tesouros. E ainda hoje, vez por outra, um deles é encontrado. Algumas vezes,
a localização é revelada pelos mortos em sonho a algum agraciado. A esse tipo de tesouro enterrado dá-se o nome de botija. E essas histórias fazem parte do folclore nordestino. Pois bem, esse grupo de amigos resolveu levar as histórias de botijas a sério e investigar por conta própria. Um deles soube que havia uma lenda, segundo a qual uma antiga fazenda de escravos, que ficava um pouco distante da nossa cidade, tinha uma botija enterrada. Bem, eles resolveram ir investigar. Os intrépidos cavaleiros muniram-se de pás, picaretas e um detector de metais e partiram. Na casa grande, hoje em dia, mora uma família de caseiros e mais ninguém. Os donos pouco aparecem por lá, de forma que o local só não está completamente abandonado por conta dessa família. E essa família era constituída de umas 4 pessoas. Parte da casa grande foi fechada com tijolos, e apenas 4 cômodos servem de residência à família, sendo uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. E entre a sala e a cozinha há um corredor no qual fica o quarto. Meus amigos chegaram à fazenda à tarde, apresentaram-se e explicaram o que queria fazer, e tiveram permissão para entrar na parte habitada da casa. Então, eles começaram um ritual para pedir permissão aos mortos e encontrar alguma botija que porventura estivesse ali enterrada. Juntaram-se todos no quarto, com mais de 3 moradores, enquanto o pai da família estava do lado de fora. Fizeram algumas orações, algumas invocações, e então começaram a usar o detector de metais. Nos primeiros minutos, percorrendo o chão do quarto, não aconteceu nada. Em seguida, entretanto, o aparelho começou a apitar em um determinado local. Só que quando era retirado daquele ponto e colocado novamente, não apitava mais. Depois, dava sinal em outro local, e então parava. E continuou assim por vários minutos, até que o detector de metais enlouqueceu e começou a apitar em vários locais diferentes. Meus amigos não estavam entendendo nada. Então, resolveram parar por alguns momentos para depois recomeçar. De repente, um pedaço de tijolo foi jogado em cima da cama no quarto em que eles estavam. O susto foi geral. Acenderam a luz e realmente havia o tijolo lá. Mesmo assim, eles apagaram a luz de novo e ficaram lá, esperando algo acontecer. Mas desta vez, torrões de terra começaram a ser jogados em cima da cama. Um dos amigos quis sair dali, mas foi contido pelos outros, que resolveram aguentar firmemente. Alguns minutos depois, escutaram um barulho da porta se abrindo e um arrastar de passos. Acharam que podia ser o pai da família, que tinha ficado do lado de fora. Porém, não era. Um vulto de homem alto passou em frente à porta do quarto, em direção à cozinha. Mas quando foram olhar quem era, não havia ninguém. Desta vez, todos saíram do local, com medo. E do lado de fora, o pai da família estava branco de susto. Ele disse que estava sentado numa pedra que tem em frente à casa, quando viu um homem negro e alto surgir do nada, numa das quinas da casa, e andando bem ereto e devagar. Abriu a porta e entrou. Só que ele não viu o homem sair.
e logo em seguida todos saíram correndo. Depois desta, o melhor a fazer foi parar de invocar os mortos e partir dali o mais rápido possível. Não sabemos como a família continuou no local naquele dia assustador, mas os meus amigos nunca mais deram as caras por lá. Boa noite. Olá, me chamo Maria. Várias coisas já me ocorreram, mas eu vou relatar uma das mais recentes. Eu e o meu marido moramos com a minha cunhada e o seu marido, e vivíamos sujeitos a eles, e era constrangedor às vezes, pois nós sempre trabalhávamos e não tínhamos dinheiro para nada, e dependíamos sempre da minha cunhada. Um certo dia, eu estava pelo muro da frente da casa, conversando com a minha vizinha, e eu falava que eu estava tão cansada daquela situação de não ter dinheiro e ter que morar com os outros. E foi aí que a minha vizinha disse que uns parentes dela passou pela mesma situação que a minha. Então, eles fizeram um acordo com o Tinhoso, e a partir desse dia, eles abriram um restaurante e se tornaram bem ricos. Eu disse a ela que essas coisas não existem. Então, ela disse que já que eu não acreditava, ela deixaria o livro de São Cipriano comigo e eu veria com os meus próprios olhos. Ela foi lá dentro da sua casa, pegou aquele livro da capa preta e me entregou em seguida. Eu sinceramente não acreditava nessas coisas. Então, eu sentei no sofá da minha sala e comecei a ler aquele livro estranho. Era muito raro eu ficar sozinha em casa, mas esse dia eu estava sozinha. A casa é grande e tem uma sala em L, que é uma sala de TV e sala de jantar. E depois de um tempo, ali, lendo aquele livro, eu fui até a cozinha tomar água e deixei o livro em cima do sofá. E quando eu estava voltando da cozinha para a sala, foi quando eu vi um homem sentado na sala de TV, com as pernas cruzadas e lendo aquele livro. De início, eu não me movi vendo aquele homem na minha sala. A casa estava toda trancada e era por volta das 19 horas e não tinha como ter ninguém ali. Ele era um homem muito bonito e sedutor, lindo, dos olhos azuis, e a voz mais bela que eu havia escutado em toda a minha vida. Eu não conseguia dizer uma palavra, eu só sentia aquela energia densa no ar. E ele logo de início perguntou se eu queria me tornar rica e poderosa. Eu só balancei a cabeça em um tom afirmativo, concordando com ele, sem saber se aquela visão era real ou não. Ele pediu que eu me aproximasse, e assim eu fiz. Ele se levantou e começou a me beijar, e naquele momento eu tive certeza que era real, pois eu sentia o seu toque e o gosto do seu beijo. E ele estava com uma camiseta de gola V e uma calça social. Aparentava ter uns 20 anos, metade da minha idade. Ele era estilo aqueles atores de filme americano. Era muito parecido com Stefan, da série Diário de Vampiro. Bem, eu nunca fui de safadeza e nunca traí o meu marido. Mas aquele homem, com idade para ser o meu filho, ele me fez voltar na adolescência. Enquanto ele me beijava, ele tirava a camisa, rasgou as minhas roupas, tirou as calças e transamos loucamente, ali mesmo no tapete do chão da sala. E enquanto eu sentia o maior prazer do mundo, ele falava que aquele ato sexual era o nosso acordo, e assim que terminássemos, o nosso pacto estaria concluído. Eu seria rica, e em troca, ele queria o meu sangue da primeira menstruação de cada ano.
Ele disse que era só eu falar que sim e o acordo estaria feito. Bem, eu nem pensei em nada. Eu já ia falar que sim. Mas nesse momento, eu estava em uma posição de joelhos e com a cabeça no chão que dava para ver por debaixo das minhas pernas. O meu cabelo tapava um pouco da minha visão, mas eu vi. Eram 2 pés de bode e quando eu me virei e olhei, aquele homem que tinha relação sexual comigo naquele momento, ele havia se transformado em um homem meio bode e era literalmente a imagem de Baphomet, porém sem os seios. Nesse momento, foi como se eu voltasse a mim e tomei ciência de tudo que eu fazia. E então eu percebi que era tudo real. Eu comecei a gritar e aquela coisa ria e berrava como um bode e dava uma gargalhada demoníaca. Bem, não havia ninguém em casa. Eu desmaiei e pouco tempo depois a minha vizinha veio me socorrer. Ela ouviu os gritos e ela me ajudou a recobrar a consciência e eu contei a ela tudo o que aconteceu. Então, ela apenas disse para mim ter cuidado com o que eu desejasse. Ela pegou o livro de volta e foi embora em seguida. O meu marido chegou em casa por volta de 2h30 da madrugada. Ele chegou e perguntou por que a casa estava cheirando charuto, sendo que ninguém ali fumava. Bem, e eu não soube responder para ele, e não mencionei o fato ocorrido horas antes, pois eu ainda estava traumatizada. Os dias se passaram, até que numa noite eu vi uma coisa na sala da minha casa. Eu fui apagar a luz e senti uma presença na sala, mas eu não vi nada até a hora que eu apaguei a luz. E quando eu me virei, eu vi uma silhueta masculina fumando no escuro. Eu só via o vulto daquilo. E quando eu vi os seus olhos, eu soltei um grito e o meu marido veio correndo. Ele acendeu a luz e eu já estava chorando com o choque. Ele não acreditou em mim, até a noite que ele acordou com o bicho dentro do quarto, ao lado da nossa cama. Parecia o mesmo homem bode, porém, aquilo fazia uns ruídos de porco. Ele não quis mais tocar no assunto, mas eu sempre vejo coisas e tenho pressentimentos de que algo ruim vai acontecer. Bem, e acaba acontecendo. Eu sempre sonho com demônios, e no sonho, eles dizem que só me deixarão em paz o dia que eu fizer um pacto com eles. Bem, agora vamos ao relato. O chupa-peito. O chupa-peito de Horizonte é um maníaco sexual que entrou em evidência em Horizonte, no Ceará. Era um tarado que só atacava mulheres, principalmente desacompanhadas, ou que andavam sozinhas à tarde e da noite na rua. Para mim, isso tudo não passava de uma lenda urbana para assustar as mulheres, para fazê-las ficarem em casa, não ir para festas, trabalhos, etc. Tanto que é esse o relato que eu contarei agora. Tarde da noite, eu estava voltando do trabalho e era umas 22 horas. A rua estava deserta e não havia ninguém mesmo. Então, andando normalmente de súbito, eu senti algo me agarrar por trás, de forma feroz e violenta, me prendendo na parede. Eu fui pega de surpresa, então acabei não sabendo como reagir. E eu prendida na parede e sendo segurada por uma figura com o rosto coberto, ele me segurava pelos punhos e tinha uma força enorme. E eu tentava me desvencilhar, mas não conseguia. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Então, aquela coisa tentava tirar a minha blusa desesperadamente. Eu estava desesperada, tentando não ser despida, mas ele era muito forte.
Até que então, ele colocou os meus seios para fora e começou a sugá-los. Ele sugava tão forte, mas tão forte, que era como se o bico do meu peito fosse ser arrancado. Eu tentava chutar, bater e me libertar do chupa-peito, enquanto ele me assediava. E depois de um tempo, como se tivesse dado por satisfeito, ele me largou e saiu correndo. Eu caí de joelhos e fiquei ali, tentando assimilar o que havia acabado de acontecer comigo. Me levantei, coloquei os meus seios para dentro da blusa que estava meio rasgada. E por causa disso, os meus peitos ficaram inchados e doloridos por uns 10 dias, pois o maníaco sugou com tanta força que o bico do meu peito ficou dolorido. Várias notícias de ataques foram noticiadas em sites e tabloides de notícias. E até hoje, o sujeito não foi pego. Mas os relatos de mulheres sendo atacadas diminuíram. E desde então, o chupa-peito virou um meme, onde várias pessoas fazem piadas sobre o assunto